Olá, pessoal. Bom dia. Sejam bem-vindos ao webinar Indústria 4.0, desenvolvido pela ProSoft Brasil, que será apresentado pelo engenheiro Diego Reis e nosso diretor regional Eduardo Lima. Perguntas, dúvidas e sugestões devem ser enviados a qualquer momento via chat, por favor. Meu nome é Helene Scardia, sou administrativa e Customer Service, estou à disposição de todos, esperem que aproveitem o conteúdo do nosso webinar. Nesse slide, vocês podem verificar onde que é o chat. Aqui no rodapé do slide, vocês podem enviar perguntas e sugestões. Obrigada. Eduardo. Bom dia, aqui é Eduardo. Obrigado pela participação de todos. Eu falo em nome da ProSoft Technology. Nós vamos abordar um tema de IoT, Indústria 4.0, modernização. O Diego vai conduzir boa parte da apresentação. Em nome da ProSoft, eu agradeço a presença de todos. Muito rápido sobre a ProSoft, que é a empresa focalizada em comunicação industrial, estabelecida na Califórnia há mais de 25 anos, com presença global e soluções de comunicação. A ProSoft, historicamente, conhecida como o pessoal do Modbus, o primeiro produto da ProSoft foi um produto voltado para o PLC5, controlador bem antigo da Rock Automation, PLC5, e dentro desse controlador foi possibilitado à ProSoft fazer o primeiro módulo de comunicação de uma rede não proprietária, rede Modbus. E a partir daí, a ProSoft começou a colocar os seus produtos no mercado, soluções no mercado, sempre focando em comunicação. Hoje em dia, a ProSoft é muito mais do que simplesmente comunicação de Modbus. Ela possibilita a comunicação de diversos dispositivos, independente de fabricante, independente de plataforma, aonde quer que eles estejam, independente da funcionalidade, permite que ele esteja facilmente acessível aos equipamentos de controle e aos sistemas superiores, sistemas de gestão. Então, nós vamos falar nesse momento, começar a passar a palavra para o Diego, onde ele vai falar sobre Indústria 4.0. Muito bom dia, pessoal. Aqui é Diego Reis. Eu sou responsável pelo atendimento técnico no Brasil, a todos os distribuidores e clientes. E falando um pouquinho mais aqui sobre a nossa gama de produtos, a ProSoft ela hoje tem mais de 125 combinações possíveis de protocolos. Então, desde que você precise ter uma interação entre duas redes de comunicação, fatalmente você vai ter um produto ProSoft ali para te ajudar. Nosso tema de hoje, Internet das Coisas. O que é a Internet das Coisas? A ideia não é fazer um treinamento específico sobre a IoT, mas passar uma interação para vocês, uma visão superficial de como isso está localizado dentro das suas situações de trabalho, dentro do seu market share na indústria. A IoT é uma tecnologia facilitadora. É uma forma de você conectar máquinas por meio de sensores, dispositivos, de você integralizar sistemas antigos a sistemas mais atuais, de você fazer a gestão de ativos, gestão da produtividade, aumentar a sua gama de testes, melhorar a sua eficiência laboratorial, aumentar o gerenciamento, os métodos de reposição e eliminação de desperdícios, uma forma de você ter os dados em nuvem disponível para que você faça esse acesso de forma global, com toda a segurança cibernética e realidade aumentada. E, de uma certa forma, otimizar a experiência do cliente, tanto o seu cliente final, quanto também o seu cliente no seu próximo estágio. Se você pensar numa linha de produção, o próximo estágio da linha é o cliente que precisa receber de uma forma mais tecnológica, com maior eficiência, os dados do seu sistema. Aqui eu montei uma tabela sobre a aplicação atual da indústria 4.0. Ela basicamente é um estudo, foi feito pela Foco ERP, e ele traz algumas particularidades de vários sistemas de mercado. Então, uma coisa que a gente pode ter como parâmetro aqui
é que quando você fala de outros equipamentos de transporte, maquinários e sistemas, exceto veículos, né, exceto veículos de automotores, você tem apenas 23% dessa gama de produtos, dessa gama de empresas focalizados em indústria 4.0. Então, é um meio da gente verificar onde estão os gaps, onde estão as nossas deficiências e onde a gente pode focar, que já tem uma abertura significativa. Um bom exemplo, indústria de petróleo e gás. Então, nessa planta aqui, nós conseguimos ver diversos sistemas se conversando, né, se interagindo para um melhor envio e transporte de dados. Migração de sistemas antigos, de protocolos baseados em Ethernet, conversão de protocolos seriais para protocolo Ethernet, comunicações em longa distância, comunicação remota via IM, soluções de banda larga e conversão de protocolo para concentração de dados. Então, aqui eu tenho uma série de demonstrações de como aplicar o IoT dentro da minha indústria. Em vias gerais, eu preciso levar o meu chão de fábrica para o meu sistema global, para o meu ERP, para o meu sistema de gerenciamento, para que todo o meu trabalho seja sincronizado, tanto da equipe de manutenção quanto da equipe de gestão. Agora, como eu faço isso, Diego? Por onde eu começo, né? A ProSoft, ela entende que a sua base instalada é muito importante. Ela entende que toda a tecnologia que já foi empregada e que é funcional é muito importante. Mas ela entende também que isso tem uma vida útil. Ele não vai funcionar para sempre. Então, você, conforme a sua vida útil vai acabando, né, vai chegando ao limite de produção daquele equipamento, você precisa tomar alguma ação para que aquele equipamento não se torne um problema no seu sistema, para que aquele equipamento consiga prolongar, consiga ter uma estabilidade de uso maior. Por isso, nós sugerimos a migração em fase. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um sistema baseado em uma rede já extinta, uma rede DH+, mas que é muito utilizada ainda, e onde você tem inversor de frequência, IHM, remotas de I/O, acesso via estações de programação, placas dedicadas a computadores mais antigos, né? E tudo isso daqui, eles são pontos de falha. São pontos que você precisa prestar uma determinada atenção para que eles não venham parar a sua planta, para que eles não se tornem problemas emergenciais. Então, neste caso, nós temos que agir de forma preditiva para evitar esse tipo de problema. E aí eu tenho algumas ações que eu posso tomar. Essas ações, elas precisam ser gerenciadas. Você precisa gerenciar o seu risco. O meu maior risco é não fazer nada. Como é que eu soluciono os meus problemas? Eu tenho uma forma com alto investimento e um risco moderado, e eu tenho uma forma de baixo investimento com baixo risco. E aí você precisa entender na sua planta o que é melhor. Se eu trocar tudo, fatalmente eu vou ter uma planta com muitos anos de vida ainda, né? Mas eu tenho um risco moderado. Por quê? Porque eu tenho engenharia, eu tenho readequação de lógica, eu tenho readequação física, eu tenho readequação de rede. Então eu tenho uma série de sistemas e eu preciso gerenciar para que esse alto investimento não seja perdido em mais problemas. Agora, quando eu faço a migração em fase, eu tenho uma ação determinada e um ponto crítico. Então eu posso, eu acho que meu ponto principal de problema é o meu inversor hoje. Então eu vou trocar aquele inversor. Eu acho que o meu ponto principal de problema é o meu controlador. Então eu vou fazer um planejamento para trocar o controlador. Mas isso não significa necessariamente que você precisa trocar o controlador e os I/Os. Muitas vezes você tem um controlador numa base e os I/Os remotamente distribuídos pela planta. Isso te geraria um ônus de trabalho muito grande. Então você pode escolher, eu quero trocar só o meu controlador. Porque se ele parar, eu não vou ter como substituí-lo imediatamente.
Ou então eu tenho uma determinada remota de I/O, que ela está num ponto crítico da minha planta e eu preciso, não posso parar aquele ponto, eu preciso de uma solução para aquele ponto hoje. E aí eu faço um investimento naquela solução. Quais são as vantagens para eu usar a migração em SaaS? Reaproveitamento do setor que não participará da migração. Então, é aquilo que eu falei, eu posso reaproveitar toda a minha rede e utilizar, resolver trocar só uma remota crítica. Programação, eu não tenho alteração na minha lógica, eu não tenho engenharia na lógica existente. Isso é muito importante. Porque quando você faz uma substituição global, quando você faz uma substituição de todo o seu sistema, nem sempre aquela lógica específica do controlador antigo vai funcionar no controlador novo. Por mais que você tenha algumas ferramentas de migração de software, eles não migram 100%. Então, você tem uma engenharia para fazer a readequação, para fazer o startup e o comissionamento da rede novamente. E a comissão, falando nisso, o comissionamento próprio do sistema. Né? Quando você tem um aproveitamento naquela fase e você não tem uma operação de ladder, o seu comissionamento é muito rápido. Eu basicamente vou fazer uma intervenção local e essa intervenção, na maioria das vezes, é somente no dispositivo que vai auxiliar essa manutenção, que vai auxiliar essa interação. Quais são as fases da migração? É uma pergunta muito interessante. Porque não existe um modelo certo a ser seguido. Tudo depende da sua planta, tudo depende do seu sistema e tudo depende da sua necessidade. Então, convém a equipe de engenharia do setor interagir com o fornecedor da solução e os dois acharem um melhor posicionamento, ou seja, uma melhor sequência para que você consiga fazer uma migração em fase de qualidade. A ProSoft ela tem inúmeros produtos para migração em fase. Aqui eu vou citar 3 principais. O primeiro deles já é conhecido, já é bem difundido aqui no Brasil, é o nosso ANX2 ABDH-Rio. Ele é uma solução para interface de rede, Remote I/O e DH+, para a Ethernet. Nossa, Diego, mas ele trabalha com Remote I/O e com DH+, não são redes totalmente diferentes? São redes que usam o mesmo meio físico. São redes que trabalham de formas semelhantes, mas, de fato, uma solução remote nem sempre se adequa a uma solução DH+. A grande sacada do NX2 é que ele consegue interagir com os firmwares já alocados no produto, para que ou você tenha uma solução de Remote I/O, ou que você tenha uma solução de DH+, e tenha o mesmo produto para ambos. Eu posso, por exemplo, hoje, usar o NX2 para substituir um drive em Remote I/O, e aí, quando aquela solução não for mais necessária, quando eu conseguir migrar o meu sistema de inversores, por exemplo, eu posso usar o mesmo produto para começar a migrar o meu sistema de HM. Isso é trabalhar com baixo custo. É ter um mesmo produto em que você tenha diversas soluções e que você não precise de diversos produtos para aquela solução. Um segundo item muito interessante que nós estamos começando a trabalhar é o ANX2 Genie. Ele é um módulo específico para as redes GE. Então, quando você tem no seu sistema um controlador GE 3090, aqueles controladores enormes, mais antigos, e você tem os I/Os dele, por exemplo. O Genie ele vai fazer com que você consiga substituir aquele controlador GE por um Compact Logic, por exemplo, ou um Control Logic, se você quiser uma solução com arquitetura redundante, e colocar e manter os I/Os, manter os mesmos I/Os. E por último, nós temos aqui o PLX51. Ele veio para substituir o antigo NetNI. Então ele faz uma bridge Ethernet da sua porta DF1, e aí pode ser qualquer controlador que utilize DF1, não necessariamente Rockwell, mas qualquer controlador que utilize esse protocolo, e ele abre uma bridge Ethernet, uma ponte Ethernet, direto na sua porta serial. Obviamente, a gente precisa ter em mente, né, que quando eu uso uma solução serial Ethernet, eu sempre estou limitado à velocidade disponível na porta serial. O modelo de migração inicial que eu costumo sugerir é a migração dos inversores. Por quê? Porque eles são a base de potência, né? É a força do seu sistema. Então,
um inversor parando, se ele for um inversor muito antigo e ainda estiver em rede, dificilmente você vai ter um novo inversor daquele para colocar no lugar. Agora, se você, por exemplo, aqui eu tenho uma solução de PLC5 e 1336. Não sei quem aí tem 1336, pode até deixar no chat para a gente ver. 1336 em Remote I/O ou em DH+, com PLC5. Se um 1336 desse queima, por exemplo, queima os GBTs, você não tem para troca, primeiro, você vai ter um ônus gigantesco, porque a sua planta vai parar. O drive aqui é um drive que costuma ter uma alta potência em cima dele. Agora, se eu tiver uma NX2, eu posso simplesmente colocar um novo drive Ethernet IP. Poxa, Diego, então eu vou ter um NX2 para cada inversor? Não necessariamente. Um NX2 ele suporta 4 nós Ethernet IP. Então eu poderia usar um único produto para substituir 4 inversores 1335, 1336. E aí você teria um inversor queimado e 3 de backup, por exemplo. Certo? Uma nova planta. Uma outra solução muito comum é a substituição das IHMs Pineville Standard em Remote I/O ou em DH+, por Pineville Plus. E aí pode ser 6, 7, 8, qualquer linha do Pineville Plus. Então eu teria aqui a minha Pineville Standard em Remote I/O ou em DH+, substituída por uma NX2 mais o seu Pineville Plus. Aqui, no caso, eu estou colocando um exemplo do Pineville Plus 6. E aí ele segue a mesma regra do inversor. Eu poderia usar um único equipamento para substituir até 4 IHM. Ou seja, eu mantenho alguns dispositivos ali de backup para uma emergência. Mais uma solução muito comum, os módulos AFB, tanto do FlexIO quanto do SLC500, eles se extinguiram, então não tenho mais essa solução. Se eu perco a minha cabeça de rede AFB, eu tenho um problema, porque eu tenho uma gama de IOs pendurada nela aqui. E não necessariamente o meu PLC5 vai ter Ethernet para suportar isso, mesmo porque ele não escaneia IO. O que eu teria que fazer? Ou trocava o PLC5, ou colocava uma cabeça de rede Ethernet aqui para um novo ponto de I/O. No nosso caso, eu instalo um NX2 e esse NX2 vai controlar até 16 cabeceiras de rede para Flex I/O. Obviamente, isso aqui depende um pouco do volume de I/Os que eu tenho na lateral. Então, até 16 cabeças de rede eu consigo controlar com uma NX2. Agora, Diego, assim, eu tenho a minha rede existente já e eu tenho uma rede nova. E como é que eu faço para interagir as duas? Né? Isso é um ponto muito interessante e é muito aplicável também com o NX2. Eu tenho a minha rede nova, o meu sistema novo, e eu tenho o meu sistema antigo. Eu não quero mudar nada por enquanto. Eu só quero interagir os dois. Que seja para coleta de dados, que seja para programação, não sei, alguma especialidade da sua área. Então você pode ter um sistema antigo, um sistema novo e interagir os dois com a NX2. Se você utilizar Remote I/O, isso vai ser um pouco mais limitado, digamos assim, porque você tem que trabalhar com message. Agora, se você utilizar uma rede DH+, é uma bridge direta. Todo o seu sistema IDH+, aparece na sua rede Ethernet. Mais um firmware muito interessante do NX2, o firmware Capture. Ele consegue substituir uma CPU, trabalhando em Remote I/O, por uma CPU Ethernet. Então, aqui lembrando daquela mesma situação. Olha, eu não tenho... Eu perdi o meu SLC500, por exemplo. E, sei lá, eu quero substituir, já que eu perdi ele, eu quero colocar um Compact Logic no lugar. Então, eu posso utilizar o meu NX2 para fazer essa interação. Mantendo toda a minha base de I/O e colocando um novo cérebro, um novo controller. Isso, a solução também serve se eu tivesse aqui, no caso, um PLC5, né? PLC5 com os remotos em Remote I/O é a mesma solução. Falando um pouco do nosso NX2 Gen, então, feito para substituir a CPU GF Fanuc 90, série 90, série 30, por Control Logics ou Compact Logics, mantendo a base de I/O Gen. Tá? Eu vou mostrar algumas demonstrações em seguida para a gente, mas
A configuração é muito simples. Basicamente, o próprio NX2 reconhece toda a rede e importa uma base de I/O direto para o Logic, para o Studio 5000. Então, você tem todo o seu sistema escaneado pela NX2 e reportando isso daí numa tabela de dados com todas as tags já prontinhas direto no seu Studio 5000. PLX51. Eu tenho várias aplicações para o PLX51. Desde interação entre bases diferentes, por exemplo, aqui eu tenho um DCS da Honor e um ControlLogix. Eu posso interagir os dois através de uma bridge Ethernet. Ou eu posso migrar uma CPU, comunicar uma CPU antiga com uma CPU nova, uma CPU que não tem a porta Ethernet, como o 1200, por exemplo, e fazer com que eles se comuniquem numa rede Ethernet. E eu posso usar também para programação. Eu posso programar uma CPU que tenha DF1 direto pelo meu sistema de controle Ethernet. Aqui eu estou fazendo DF1 para Ethernet, mas pode ser o contrário também. Eu posso ter o meu sistema de programação em Ethernet e a minha CPU em DF1. Então, ele é bidirecional. E aí eu trouxe um exemplo de migração para vocês. Então aqui eu tenho uma arquitetura antiga, vários inversores, um PLC5 controlando IHM, remote de I/O, Flex. E aí nós vamos começar a nossa migração. Eu vou primeiro substituir meus inversores, coloco um firmware de NX2 Drive, e aí meu PLC5 continua vendo os inversores. Agora eu vou substituir as IHMs por meu Pioneer Blue Plus, sem mexer na minha estrutura de controle. Remotas de I/O, estou substituindo elas através de um API Scan. Então notem que aqui eu posso substituir mais de 12 elementos com 3 produtos. Obviamente, cada um trabalhando com a sua característica, né? Mas já são mais de 12 elementos aqui com apenas 3 produtos. E o mesmo produto. Isso ajuda muito também no seu estoque. Seguindo com a nossa migração, eu vou adicionar um controlador 5000. Entro com ele em Ethernet em modo teste para poder monitorar todo o meu sistema. A hora que eu coloco ele em run, eu tiro a minha CPU de PLC5 e aí a minha arquitetura está atualizada. Legal, pessoal. Então, até aqui nós vimos o quê? Eu consigo aproveitar minha base instalada, eu consigo migrar isso em fases com um custo baixo e eu consigo trazer todo o meu sistema para a rede Ethernet. Então, daqui eu saí do meu nível 1, passei pelo meu nível 2 e estou em nível 3. Ou seja, já estou preparado para enviar esses dados ao meu controle, à minha gestão. E como é que eu faço isso, Diego? Que produto que você tem que pode me ajudar com essa parte, né? Eu já tenho os meus dados em rede Ethernet e agora eu quero transferir isso para um nível 3, para um nível 4, nível 5 de rede. A primeira solução que eu tenho para mostrar para vocês é o PLX51BL232. Ele é um data logging. Então, ele é literalmente, ele é um arquivo onde você consegue gerenciar até 200 variáveis e mais de 16 milhões de registros. Isso você pode se comunicar em Ethernet-P, em DF1, em Modbus TCP ou Modbus serial. E todos os protocolos são simultâneos. Ou seja, eu posso ter até 4 elementos comunicando diretamente com o meu login e armazenando dados simultaneamente com o mesmo produto. Depois que eu tenho esses dados armazenados, eu posso simplesmente coletar eles através dos mesmos protocolos ou OPC. Então, por exemplo, aqui nós temos uma máquina de embalagem, né? Fabricação de balas. E aí aqui eu posso monitorar, por exemplo, quantas balas estão sendo fabricadas, ou quantos packs estão sendo fabricados. Isso é muito comum na hora do comissionamento desse tipo de máquina, porque eu consigo mensurar a qualidade do meu comissionamento. Eu preciso entregar uma máquina com uma certa produção. E isso, às vezes, é complicado de fazer diretamente no PLC. Agora, quando você tem um data logging local, você já vai fazendo essa coleta, já vai fazendo essa armazenagem, e você tem um dado histórico.
até para apresentar isso de forma em CSV, ou uma planilha, ou importar isso para um outro sistema de gestão. Ah, legal, Diego. Então, eu já fui lá, coletei os meus dados, estou com tudo pronto. Só que eu ainda estou em uma rede de baixo nível. Eu ainda estou em internet, eu ainda estou em Modbus. Como é que eu jogo isso daí para o meu ERP? Como é que eu jogo isso para outros clientes no mundo, para o meu sistema escada de gestão em outro país? Um protocolo muito interessante é o OPC-UA. Então, a ProSoft ela desenvolveu um gateway e ele migra a Ethernet IP para o OPC-UA de forma transparente. Então, ele tem uma base de dados. Essa base de dados pode se conectar com até 10 clientes em OPC. Eu posso ter 10 gestores monitorando aquela rede ao mesmo tempo. E ele coleta todos os dados de baixo nível e transfere para alto nível. Ou seja, eu consigo coletar toda a minha base de dados de chão de fábrica e enviar para o meu sistema ERP, por exemplo, para o meu sistema mundial, por exemplo. Para finalizar, eu tenho o meu sistema já coletado, já está em OPC, já está com o meu ERP, só que eu preciso mandar isso de forma segura. Eu não posso simplesmente jogar ele na rede. Então, eu tenho que ter um sistema que me permita recolher esses dados de forma segura, enviar esses dados de forma segura. E aí entra o nosso PLX 35NB2. Ele vem com a solução ProSoft Connect. É uma plataforma nativa da ProSoft para sistemas de alta disponibilidade, com acesso mundial. Não tem software de instalação local, então todo o produto ele é gerido somente no equipamento. Então, você não usa Windows, não usa nenhum tipo de gestão externa. Ele já possui autenticação em 2 fatores, criptação em 256 bits e rastreio de alterações. Certo? Todos os seus dados, eles não simplesmente estão na rede, eles passam por uma área de firewall da ProSoft e em seguida essa área é disponibilizada para um segundo nível, para um cliente final, para algum acesso autorizado pelo sistema de gestão ProSoft Connect. Lembrando que o sistema de gestão também disponibiliza a área dentro da empresa que pode ser acessada. Então, não é só porque eu tenho uma rede de internet chegando no meu PLX35 que eu vou disponibilizar toda a minha rede local. Dentro do meu sistema de gestão ProSoft Connect, eu consigo estipular VLAN, eu consigo estipular quais os endereços que serão disponibilizados. Eu posso simplesmente falar, olha, o meu pack principal você vai conseguir ler, mas o meu sistema de planta você não vai. E aí eu disponibilizo cada parte da minha VLAN de forma individual. Agora eu vou mostrar para vocês alguns modelos de solução que eu separei aqui. Primeira coisa, vamos dar uma olhadinha na minha bancada para vocês verem o que eu tenho instalado. Então, esse daqui é o meu RS Linux. E aqui vocês conseguem ver toda a minha planta, né, digamos assim, toda a minha base instalada. Eu tenho aqui uma L63, eu tenho um PLC5, eu tenho também um Compact Logix. Se vocês notarem, eu vou fechar aqui a minha árvore, eu não tenho nenhum tipo de drive serial configurado no meu Linux. Isso porque a linha NX2 ela está sendo usada para migrar isso daqui. Então, por exemplo, quando eu abro minha árvore Ethernet e eu tenho uma CPU L63, apesar de ele estar mostrando um cartão NBC aqui, mas se vocês olharem, ela está sendo comunicada via DF1. Então, aqui eu tenho uma rede DF1 utilizando a porta serial da minha L63, chegando até a minha rede Ethernet, através do PLX51. Eu tenho também um PLC5, e esse PLC5 ele está usando a rede DH+. Então, através da minha rede DH+, no PLC5, eu tenho um outro ANX2, e esse ANX2
está me reportando os dados na internet. Além de tudo, esse que está com um ponto de interrogação aqui é o NX2Gen. Então, ele está monitorando um bloquinho de I/O, que eu tenho aqui do lado, e reportando os dados para a minha CPU de Compact Logic. Agora vamos dar uma olhadinha no Ladder. Primeiramente, eu queria mostrar como é a configuração da linha NX2. Basicamente, você tem uma página web, e aí serve para a maioria dos drives da NX2, exceto a linha Capture, que você precisa escanear as palavras em Remote I/O. Mas aqui eu tenho uma NX2Gen e eu tenho o meu NX2 DHP, com o firmware DHP. Se eu der uma olhadinha no meu NX2 DHP, aqui na parte de administração, nós conseguimos ver todos os firmwares disponíveis para o NX2. Então, ele pode trabalhar com adapter, ele pode trabalhar com inversor de frequência, ele pode trabalhar com IHM Remote I/O, ele pode trabalhar escaneando as remotas do Flex ou escaneando uma outra CPU em Remote I/O. Aqui eu tenho todos os drives já disponíveis, aqui você não paga nada mais por isso, ele já vem com o produto. No meu caso, eu escolhi a rede DH+. Já que eu escolhi a rede DH+, eu posso monitorar a minha rede DH+. E aí eu tenho aqui os meus contadores de qualidade da rede e quem são os meus dispositivos na rede. Então, eu tenho como nó 3 o meu PLC5, tenho como nó 2, o nó 22, o meu NX2. São os nós DH+. Se eu tivesse mais 10 nós aqui, ia aparecer uma lista com todos os nós DH+. Uma outra funcionalidade que o NX2 disponibiliza é quando você está falando de IHM. Ele automaticamente faz um roteamento dos nós de PLC para um nó Ethernet na rede. Então aqui eu estou falando, olha, o meu nó 3, que é o meu nó de PLC5, agora ele tem um IP final 14. Esse IP final 14, ele é a base de IP do meu NX2. Então é 192.168.1, 14 é o meu IP do NX2, aliás, é o meu IP que o PLC5 está atribuído na rede. E é esse IP que eu vou utilizar na minha configuração de IHM. Compartilhando agora com vocês aqui a minha tela de programação. Essa daqui é a tela de programação para o NX2Gen. Então, depois que eu tenho toda a minha configuração feita, ele fica com esse rostinho aqui. Ele basicamente me libera um módulo genérico na rede. Esse módulo genérico ele vai ter 3 conexões, uma trazendo os I/Os, a outra trazendo o diagnóstico e a outra mensurando ele na rede. Certo? Diego, mas como é que eu faço para que esses tags cheguem até aqui? Aqui no caso eu tenho um bloco de I/O que ele possui a característica de entrada e saída conjugada. Então a entrada pode ser saída também, na metade do bloco. Ou seja, quando eu mando todo mundo para as minhas entradas ficam todas acionadas também. Então eu consigo monitorar aqui e ver de fato que o meu bloco está se comunicando com a CPU. Como é que eu chego nisso? Na base Genius, eu tenho um Configure Network. E ele tem um Auto Configure Network. Ou seja, ele vai escanear toda a minha rede e vai me trazer... não consigo fazer porque o meu PC está rodando. Ele vai escanear a minha rede e vai me trazer esse arquivo aqui. O que é esse arquivo? Esse arquivo ele mostra o que o NX2 conseguiu ler da rede. Então aqui eu estou lendo um bloco de I/O. Esse bloco de I/O tem uma descrição de 32
contatos, source e in-out, ou seja, pode ser entrada e saída. E ele vai utilizar 4 bytes de entrada e 4 bytes de saída. Então, basicamente está certo, 32 pontos, 4 bytes de entrada, 4 bytes de saída. Depois que ele fez esse auto-reconhecimento da sua rede, se você tiver mais blocos de I/O, ele vai posicionar todos os blocos de I/O aqui. O NX2 suporta até 16 blocos de I/O Gen. Feito isso, ele já está configurado. Para você enviar os dados para o Control Logic, ou para o seu Compact Logic, basicamente você precisa exportar. Então você tem aqui o Ethernet IP Control Logic Exclusive Owner Data Type. Ele vai te dar uma base de I/O já prontinha. Você vai pegar esse arquivo e vai importar ele no Logic, através da ferramenta de importação. Vou mostrar para vocês. Então eu venho aqui em Tools, Import, Tags, Lógicas e Comentários. Feito isso, ele vai permitir que você escolha o arquivo. Eu não vou conseguir porque eu estou online. Então. E aí você escolhe o seu arquivinho. Por exemplo, aqui, ó, NXGen IO Tags. Na hora que você vai importar, ele vai falar que já tem todas as linhas aqui. E ele importa todas as tags exatamente nessa configuração. Feito isso, só fazer download para o CPU. Então é uma aplicação nova, de fato, mas com uma interação muito rápida. A configuração dos I/Os e a interação com o Studio é muito simples. Uma outra ferramenta muito interessante é quando nós estamos tratando com IHM. Então aqui eu fiz uma aplicação no FactorTalk. Uma aplicação bem simples, apenas para mostrar a nossa configuração aqui. Eu tenho um PLC5. Esse PLC5 também está se comunicando via DH+, e está sendo importado o link Ethernet para o meu FactorTalk Preview. Aqui eu tenho um bitzinho, apenas mostrando que ele está se comunicando aqui. Nós podemos visualizar isso também no RS-Link. Então aqui eu tenho o meu IP de PLC5. Se eu usar o meu Tag Monitor, eu consigo ver todos os dados internos. E aqui a minha variável indo de 0 para 1. Bom, obrigado a todos. Agora o chat está aberto para perguntas. Fiquem à vontade. Olá, pessoal. Nós temos duas questões aqui levantadas pelos participantes. A primeira, Diego, quantos PLCs e IHMs drives simultâneos são possíveis de se comunicar com a NX2? Bom, a NX2 ele suporta 4 conexões Ethernet IP. Então, assim como drives, PLCs ou IHMs, cada um utiliza uma conexão Ethernet IP para se comunicar com a NX2. Você poderia ter um de cada ou até 4 exemplares aí. Qual o limite de banco de dados do PLX51 DL232? O PLX51 ele suporta até 200 tags simultâneas conectadas a ele e 16 milhões de registros. Ou seja, a partir do momento que você configurou ele, eu quero que você colete um registro dessas tags a cada 10 minutos, não sei. E aí ele vai lá e faz uma coleta. Se você tiver 200 tags, ele faz 200 coletas a cada 10 minutos. Quando ele atinge 16 milhões de coletas, ele chega no limite. Quantas remotas flex são suportadas pelo ANX2? No caso do Flex, eu tenho uma análise pré-estabelecida a fazer antes de especificar o meu NX2. Por quê?
Cada bloco de I/O de 36 bits utiliza uma connection. E cada bloco de analógico utiliza uma connection. Então, o volume de blocos de 32 bits mais o volume de blocos analógicos limita a minha conexão do Flex. Por exemplo, se eu tiver 2 cartões de 32 bits e 10 cartões analógicos, eu tenho 12 conexões, utilizadas das 16 que eu suporto. Então, é assim que a gente faz a conta para o Flex. Quantas conexões simultâneas em OPC são suportadas pelo PLX32 EIP MBTCP UA? Até 10 conexões simultâneas. Eu posso ter até 10 dispositivos visualizando a minha rede OPC. Quantas remotas GE o GENI suporta? O módulo GENI, ele funciona muito parecido com o Flex. Então, também determina o volume de blocos de I/O se determina por cabeceiras de 32 bits mais cabeceiras analógicas. Blocos de 32 bits mais blocos analógicos. Cada bloco de 32 bits, uma conexão. Cada bloco analógico, uma conexão. No máximo, eu tenho 16 conexões disponíveis. No PLX51 DL232, o trigger é por tempo ou pode ser por mudança de estado de um tag? Você pode configurar isso, tanto por tempo ou por mudança de estado. Nós aconselhamos sempre, né, que ou a mudança, você precisa avaliar um pouquinho. Se for um valor digital, a mudança de estado pode não ser a melhor situação. Se ele tiver uma volatilidade muito alta dessa mudança de estado. Agora, se for um trigger de alarme, já é uma consideração. Então, você precisa avaliar um pouquinho, mas pode usar os dois. Mais alguma? Diego, nós temos uma quantidade considerável de perguntas aqui. O nosso tempo está terminando agora. Então, nós vamos coletar as perguntas e vamos responder a todos, assim como nós vamos enviar as apresentações para todo mundo. Tem pessoal perguntando sobre a apresentação, sobre o vídeo. Nós vamos compartilhar, mas recebemos bastante pergunta, vamos endereçar isso também nas respostas. Ok? Aqui é Eduardo, em nome da ProSoft, eu agradeço a participação de vocês, agradeço ao Diego, agradeço a Elaine. Qualquer informação pode ser encontrada nos e-mails acima, suporte@prosoft-technology.com ou brasil-prosoft-technology.com. Novamente, em nome do Diego, em nome da Elaine, agradeço a presença de todos. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Estou aqui e disponível para atender vocês por telefone ou pelo e-mail. Tchau, tchau.